Ezequiel capítulo 12. O símbolo do cativeiro e da dispersão. A palavra do Senhor veio a mim, novamente. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, pois é casa rebelde. Ó filho do homem, arruma teus pertences para o exílio, e muda durante o dia. À vista deles, mudarás do teu lugar para o outro. À vista deles, pode ser que reparem nisso, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, tirarás para fora os teus pertences, como se fosse numa mudança. Então sairás de tarde, à vista deles, como quem sai para o exílio. Faze para ti uma abertura na parede, à vista deles, e sairás por ali. Levarás sobre os ombros os teus pertences, à vista deles, e às escuras os transportarás, e cobrirás o rosto para que não vejas o chão, porque te coloquei como sinal para a casa de Israel. E fiz conforme foi ordenado. Durante o dia, tirei para fora os meus pertences, como se fosse para o exílio. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. Saí às escuras, carregando os pertences sobre os ombros, à vista deles. Pela manhã a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não te perguntou: que fazes? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como fiz, assim lhes será feito. Irão para o exílio, para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará os pertences sobre os ombros, e sairá às escuras. Ele fará uma abertura na parede, e sairá por ela. Cobrirá o rosto de modo a não ver o chão. Então estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei para a Babilônia, para a terra dos babilônios. Porém não a verás, embora vá morrer ali. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas, eu os espalharei por todos os lados, e os perseguirei com a espada desembainhada. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Mas pouparei alguns da espada, da fome e da praga, para que confessem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim novamente. Filho do homem, come o teu pão com tremor e bebe a tua água com estremecimento e com receio. Dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: comerão seu pão com receio e beberão sua água com medo, pois sua terra será despojada de sua fartura, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se transformará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Palavra contra os falsos profetas. E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, que adágio é este que tendes na terra de Israel? Os dias demoram, e falha toda visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este adágio, e não será mais usado em Israel. Mas, dize-lhes: estão próximos os dias e o cumprimento de toda a visão. Pois no meio da casa de Israel não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira,
porque eu sou o Senhor. Falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, pois em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias no futuro, e ele profetiza sobre tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma de minhas palavras será novamente adiada, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13. E a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, e dize a esses videntes que só profetizam o que o coração vê: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem fizestes uma cerca para a casa de Israel, para que no dia do Senhor permaneça firme na luta. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, mas o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida a palavra. Acaso não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, apesar de eu não haver falado? Portanto, assim diz o Senhor Deus: coloco-me contra vós, porque falastes ilusão e tivestes visões falsas, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e adivinham mentiras. Não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que desviaram o meu povo, dizendo: paz, quando não há paz, e quando fazem uma parede, rebocam-na com argamassa fraca. Dize aos que a rebocam com argamassa fraca, que ela cairá. A chuva forte virá, bem como chuvas de pedra, e um vento tempestuoso a rachará. E quando a parede cair, vos dirão: onde está o reboco que fizestes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor eu a racharei com vento tempestuoso, e na minha ira farei cair forte chuva, e na minha indignação grande chuva de pedras para a consumir. Derrubarei a parede que rebocastes com argamassa fraca, e a jogarei por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento, quando ela cair. Morrereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam com argamassa fraca. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram, isto é, os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, e sobre ela têm visões de paz, sem que haja paz, diz o Senhor Deus. Ai das falsas profetisas! Ó filho do homem, dirige o rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu próprio coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram pulseiras mágicas no braço e que fazem véus para a cabeça de pessoas de toda estatura para caçar as vidas. Por acaso caçareis as vidas do meu povo? Prendereis suas vidas para vosso proveito? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer, e mantendo vivos quem não havia de viver, mentindo ao meu povo, que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Coloco-me contra vossas pulseiras mágicas, com que caçais as vidas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as vidas, vidas que caçais como aves. Também rasgarei vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não estarão mais em vossas mãos, para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, sem que eu o tenha entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não tereis mais visões falsas, nem fareis mais adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. O castigo dos idólatras. Então alguns dos anciãos de Israel vieram a mim e se assentaram, e a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, aquele da casa de Israel, que der lugar no coração aos seus ídolos e puser o tropeço da sua maldade diante de si, e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos, para que possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim por causa de seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o rosto de todas as vossas abominações. Porque aquele da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se distanciar de mim, e levantar ídolos no coração, e puser tropeço ímpio diante de si, e for ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe por mim mesmo. E voltarei o rosto contra esse homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e o exterminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e eu o destruirei do meio do meu povo Israel. E levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com todas as suas transgressões, mas que seja o meu povo, e eu seja o seu Deus, diz o Senhor Deus. A justiça da punição divina. A palavra do Senhor veio a mim novamente. Filho do homem, quando um povo pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, estenderei a mão contra ele, cortarei sua provisão, enviarei a fome contra ele, e exterminarei do seu meio homens e animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer animais selvagens passarem pela terra, e estes a devastarem de modo que ela fique abandonada, e ninguém passe por ela por medo das feras, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, não livrariam nem filhos nem filhas, somente eles se livrariam, mas a terra seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada passa pela terra de modo que extermine dela homens e animais, mesmo que aqueles 3 homens estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus,
eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar a praga sobre aquela terra e derramar sobre ela o meu furor com sangue para exterminar homens e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam a própria vida por sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus, muito mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, os animais selvagens e a praga, para exterminar homens e animais. Mas, se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem ao vosso encontro, vereis as suas obras e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes a sua obra e os seus feitos, e sabereis que não foi sem razão que fiz tudo quanto tenho feito a ela, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 15. A madeira inútil da videira. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que a de qualquer árvore do bosque? Acaso a sua madeira é usada para fazer alguma coisa? Ou se faz com ela alguma estaca onde se pendure alguma coisa? Quando é lançada no fogo para queimar, e o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela também fica queimado, serve para alguma obra? E quando estava inteira, não servia para nada, muito menos se faria com ela alguma obra se estivesse consumida ou carbonizada pelo fogo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, assim como entre as árvores do bosque entreguei a madeira da videira para alimentar o fogo, entregarei também os habitantes de Jerusalém. Virarei o rosto contra eles, sairão do fogo, mas o fogo os devorará, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver virado o rosto contra eles. Farei da terra um deserto, porque eles agiram de modo traiçoeiro, diz o Senhor Deus.